ou aquilo. A coisa mais comum que fazemos em nossa vida é pensar. Isto, na maioria das vezes, sem ao menos nos darmos conta. Também, sem nos darmos conta, nos detemos em um modo específico de pensar. Esse modo, em geral, traduz a cultura em que vivemos. A cultura em que vivemos pensa de modo maniqueísta, filosofia dualista. Mais informações aos interessados sobre a filosofia maniqueísta, dualista, é largamente encontrada nas entranhas labirintosas do Google, desde suas origens até as modificações que foi sofrendo, mas sem perder nunca seu caráter simples e simplista. Nossa tendência, em geral, é de analisarmos as ocorrências como ou isto ou aquilo. Normalmente não procuramos aquilo outro, ou qualquer alternativa a mais. O número 2 exerce um fascínio sobre a nossa maneira de ver o mundo. Essa é a chamada filosofia do maniqueísmo ou dualista. Acredito que uma das fortes razões pelas quais nos atemos tão aferradamente a esse modo de pensar seja porque ele é simples e simplista. Simples não é o mesmo que simplista. Simples porque qualquer criança pode pensar de modo maniqueísta, embora eu acredite, pela minha experiência em clínica, que justamente a criança ainda não pensa de forma maniqueísta. Ela é treinada a pensar assim no decorrer do seu crescimento. Simples porque intelectualmente o maniqueísmo limita o raciocínio e, em decorrência, limita as ações. Simples porque ela une a sociedade em duas alternativas, o que leva a uma criação de regras simples, de serem seguidas pela maioria, pelo menos. Simples porque nos dá a ilusão de segurança nas decisões e nos isenta das responsabilidades. Pois se não der certo, afinal de contas, tomamos as decisões que já estavam disponíveis e que já foram usadas por milênios antes de nós. Minha lista de simples poderia continuar e continuar, mas não vejo propósito nisso. Simplista, e talvez eu vá repetir situações acima, porque mantém a ingenuidade sobre as ocorrências. Simplista porque mantém a comodidade das resoluções. Simplista porque exige menos das pessoas e as mantém num estado de preguiça intelectual, onde o raciocínio só pode dar voltas, mas ir a lugar nenhum. Simplista porque favorece e mantém o estado depressivo em que as pessoas se jogam pela sua vida fora. Agora já não sei mais o que veio antes, o ovo ou a galinha. Acredito, por pura imaginação minha, que o maniqueísmo tenha sido adotado tão veementemente pelas culturas porque ele servia grandemente a um modo pré-existente de ver a vida. Os devaneios intelectuais que ultrapassavam e ultrapassam ainda hoje as regras vigentes tendem a resultar em punição para quem ousa. Na história temos exemplos como Sócrates, Galileu Galilei, Nietzsche, Foucault, que eram vistos como párias da sociedade. Talvez não em todos os momentos, mas exatamente nos momentos em que não cantavam a mesma melodia do resto da sociedade em que viviam. E nesses momentos em que não se canta a mesma melodia, é muito possível que se esteja produzindo pensamentos que geram real desenvolvimento para nós, os seres humanos. Demoramos 2000 anos para reconhecer, exceto pelos seus discípulos, os méritos de Sócrates. Ainda assim, não compreendemos claramente como era o seu método. A reação das pessoas diante de alguém que tenta reproduzir o método é em geral de aversão. As pessoas têm o sentimento de estarem sendo pressionadas diante de perguntas que buscam que elas mesmas cheguem a uma conclusão do raciocínio proposto. Demoramos centenas de anos para incrementar os achados de Galileu Galilei, fazer uso deles e pensar neles como possibilidades de crescimento. Há mais de 100 anos Nietzsche morreu, e ainda, a maioria pelo menos, só o conhece pela sua célebre frase: Deus está morto e fomos nós que o matamos, sem ao menos se preocupar em saber em que contexto isso foi dito. Talvez dos malditos, Foucault tenha sido menos agredido intelectualmente, mas no mínimo, que se ouve dizer dele,
é que sua teoria é de escrivaninha, isto é, uma produção acadêmica sem valor para o aproveitamento fora dos muros das universidades. Temos medo dos pensamentos que diversificam as atividades intelectuais. Temos medo daquilo que nos força a raciocinar, sentir, perceber, ir além do que nos é permitido pelas regras instituídas. Apegamo-nos ao isto ou aquilo, como numa tábua de salvação depois de um naufrágio. Por quê? Sem risco de erro, ela flutua. Será? Usando a mesma metáfora anterior, esquecemos-nos de que naufragamos no sistema em que já havia moradores antes de nós. Sentimos-nos seguros, vivendo a fantasia que somos inteligentes, superiores aos outros animais? Doce ilusão. Nesse mundo em que naufragamos, o que vale é a fome dos outros animais que têm um sistema completamente diferente, se é que tem algum, de valoração, ainda não considerando outros fatores como frio, tempo de permanência na água, alimento, etc. Para você é interessado em saber como observar isso, como ampliar seu modo de ver o mundo, eu não tenho uma resposta milagrosa, mas acho que um bom começo pode ser um empenho em autoobservação. Não me refiro à autoobservação de forma leviana como muito se faz por aí. Refiro-me a ela como meio de prática constante e permanente. Certamente já ouvi as exclamações: o tempo todo? Mas é difícil. E ser difícil é tema para outra discussão. A autoobservação é algo que ajuda a olhar para nós mesmos, olhar o discurso que temos e que os outros têm, os controles emocionais que estão implicados nele, o quanto nos deixamos envolver por ele, o quanto gerenciamos nossa vida pelos conceitos que temos como verdade. Uma coisa que devemos ter sempre em mente é que, como seres humanos, precisamos buscar avidamente além de ou isto ou aquilo. Porque, ao contrário, nos veremos sempre presos em pensamentos limitados, comportamentos limitados, limitação de desenvolvimento. E, em suma, uma ridícula limitação de nós mesmos. Esse vídeo é oferecido por Equilibrei Cursos e Treinamentos e agradecemos muito sua presença e o convidamos para voltar sempre. Abraços!